Ótimo. Já foi. Bom dia, então, pessoal. Hoje, segunda-feira, a gente vai começar, então. Começar não, a gente vai seguir nessa meio que finalização desse trimestre. Eu peguei esses primeiros 3 meses para apresentar o yoga, né? Então, a gente olhou para yamas e niyamas, depois olhamos para asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, né? A gente acabou passando por todos os estágios, por todas as etapas. E essa semana eu vou fazer um fechamento com vocês. Eu queria trazer com vocês, inclusive, a definição de yoga para Patanjali, tá? Que é o segundo sutra já. Ele vai definir o que é yoga e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Um aviso antes da gente começar a aula é que sexta-feira não teremos mais o horário da tarde, tá? Por conta da minha agenda. Enfim, não vou conseguir continuar dando as aulas de sexta-feira, mas a gente segue com segunda, terça e quinta. Vamos lá, então, iniciar nossa aula com o nosso mantra. Fiquem à vontade para entoar comigo ou não. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. E vamos então para o nosso tema de hoje, vou dizer tema. Logo no segundo Yoga Sutra de Patanjali, ele vai trazer para a gente o que é yoga. Só para vocês saberem, o primeiro Yoga Sutra, ele só diz assim, será feita agora uma exposição do yoga. É só essa introdução, assim, do que ele vai falar, Patanjali. E aí, no segundo Yoga Sutra, ele vai dizer que Yogasthita Vritti Nirodha, que é o quê? Yoga é a inibição das modificações da mente. Então, por que eu trouxe agora e não lá no começo? Porque eu queria que a gente visse tudo que está dentro desse significado antes da gente olhar esse significado. Patanjali vai esquematizar tudo, passo a passo, simplesmente para explicar o que é inibição das modificações da mente. Às vezes parece que apenas os últimos 3 estágios, né, dizem respeito a isso, mas não. Lembra que a gente comentou que todo o caminho precisa ser percorrido para que a gente alcance o último estágio. Se eu não fizer a minha prática de yamas e niyamas, eu nunca vou chegar em pratyahara. Se eu não fizer a minha prática de asanas, pranayama, eu nunca vou chegar em dharana, por exemplo. Então, a gente trabalha com o caminho todo sendo... Eu não queria falar obrigatório, mas é quase como se fosse obrigatório passar por cada etapa até chegar no estágio final. Ah, tá bom. Yoga é a inibição das modificações da mente. O que é isso? O que a gente pode entender sobre isso? Aqui na ciência do yoga, vai fazer grande exposição do que né, ele acha, ele vai falar várias coisas. Mas eu acho que algumas são bem importantes. Eu gosto de dividir especificamente esse Yoga Sutra em partes menores, de acordo com os vocábulos, para que a gente possa entender melhor. Isso é uma coisa que eu tenho feito com uma aluna, inclusive, e tem sido muito bom
às vezes a gente não compreende muito bem as coisas que a gente está falando no yoga. E aí, quando a gente divide e estuda vocábulo por vocábulo, fica um pouco mais fácil. Então, a gente vai começar com a palavra yoga. E aí, yoga, em sânscrito, tem muitos significados, né? Mas a gente vai adotar um que seria o derivado da raiz yud, que quer dizer unir. Então, a gente vai adotar essa ideia de união, yoga como união. E aí, quais são as duas coisas que se procura unir pela prática do yoga? De acordo com as mais elevadas concepções da filosofia hindu, da qual a ciência do yoga é uma parte integrante, a alma humana é uma faceta ou expressão parcial da superalma, a divina realidade, fonte ou substrato do universo manifestado. Lembra que a gente conversou sobre Atman e Brahman? Enfim, é isso aqui que ele está falando. Embora em essência os dois sejam o mesmo e indivisíveis, ainda assim, essa parte tornou-se subjetivamente separado do absoluto e está destinada, depois de atravessar um ciclo evolutivo no universo manifestado, a unir-se outra vez com ele em consciência. Esse estado de unificação dos dois em consciência, bem como o processo mental e a disciplina através da qual esta união é atingida, ambos são chamados de yoga. Então, aqui ele traz yoga tanto como o processo, quanto como o objetivo, o resultado. Yoga tanto como todas as fases que a gente vai percorrer para alcançar yoga como a união. É importante a gente ter em mente que yoga, de fato, significa as duas coisas juntas. Significa o processo e também significa a finalidade. E elas não são... Os conceitos não se separam. Não é porque ele é finalidade que ele deixa de ser processo, e não é porque ele é processo que ele deixa de ser finalidade. Yoga é processo, yoga é o objetivo final. Esta união. Inclusive, muito antigamente na Índia, eles usavam carros de bois, né? E isso é uma curiosidade talvez inútil, mas eu acho legal. E eles usavam esses carros de bois para transportar coisas e normalmente tinham 2 bois assim na frente. E esses bois precisavam estar juntos, né? Eles tinham que ter um espaço X entre eles e tinham que manter esse espaço. Eles não podem, né? Vai um pro lado, pro outro. E aí tinha uma peça que unia os 2 bois para eles ficarem juntinhos. Essa peça chama yoga. Legal, né? Eu acho interessante esse passado da palavra. E aí, como a gente está pensando na frase inteira, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, vamos para Chitta. E essa palavra deriva de Chitti ou Chit, né? E, enfim, esse é um dos 3 aspectos que estão ali no Vedanta. Um aspecto em que se baseia o lado forma do universo e através do qual ele é criado. É estranho, eu vou ler, é estranho, e depois a gente conversa. O reflexo desse aspecto na alma individual, que é um micro-organismo, é chamado chitta. Chitta é, assim, aquele instrumento ou meio através do qual essa divindade, nessa divina realidade, materializa seu mundo individual. Nele vive e evolui até que se torne perfeito e unido novamente com o absoluto. Em termos gerais, por consequente, Chitta corresponde à mente da psicologia moderna, mas tem um alcance e um campo de atuação mais abrangente. Enquanto Chitta pode ser considerado um meio universal através do qual a consciência atua em todos os planos do universo manifestado, a mente da psicologia moderna é confinada tão somente à expressão
do pensamento, volição e sentimento. Então, a gente está falando dessa mente que ela não diz respeito apenas a este indivíduo, né? Ela tem algo maior e ligada com o absoluto, né? Enfim, tem toda uma questão de. Lembra que eu comentei com vocês sobre Purusha, né? Que seria a alma, e Prakriti, que seria a natureza. Gente, isso é complexo, isso é Sankhya, que é um assunto muito, muito difícil de entender. Mas só para dar uma pincelada leve para vocês. O que o Tarmini vai dizer? De fato, pode-se dizer que Tita é um produto de ambos, consciência e matéria, ou Purusha e Prakti, que a gente chama de, que seria alma e natureza, sendo ambos necessários para o seu funcionamento. É como uma tela intangível que permite que a luz da consciência seja projetada no mundo manifestado. Mas o segredo real de sua natureza essencial subjaz na origem do universo manifestado e somente pode ser conhecido quando se atinge a iluminação. Samadhi, lembra quando a gente estava conversando sobre esse estado onde a gente realmente descobre a verdade, traz a sabedoria de volta, várias questões? É isso que ele está dizendo. Eu vou parar aqui e amanhã a gente segue com o resto dessa frase, porque senão acho que fica muita coisa para um dia só, né? Então, yoga, a gente está falando dessa união, né? Yoga é a união, ao mesmo tempo que é o processo e ao mesmo tempo que é o fim. E a gente tem Chitta, que é essa mente que vem da união da consciência e do material, de Purusha e Prakriti, que podemos traduzir também como alma, espírito, enfim, e a natureza, que é tudo materializado. Ok? Ok? Acho que é isso. Por isso que eu não queria também trazer isso antes da gente analisar todos os fatos. Eu acho melhor a gente sempre conhecer um pouquinho mais antes, aí depois a gente volta para esse, porque ele é mais complexo. Tá? Então, tendo isso em mente, principalmente hoje, essa questão de yoga ser o caminho e ser o destino, vamos fazer a nossa prática. E hoje nossa prática vai começar de pé. Então, fique de pé. Se você já não está de pé, deixa eu mudar a minha câmera, porque ela deu um zoom imenso na minha cara. Aqui. Nossa, tá vindo uma luz fortíssima lá de fora. E aqui em pé, com os pés paralelos, você vai apenas sentir como está o seu corpo agora. Perceba-se aqui agora e vai entendendo o que o seu corpo está querendo te dizer. Vá escutando. Não deixe de escutar também aquilo que é mais interno. Preste atenção em tudo. Pode sempre flexionar os joelhos, fique confortável. Então, nós vamos começar uma brincadeira com o nosso equilíbrio. Nós vamos levar o peso para frente, sem tirar os pés do chão, e para trás, sem tirar os pés do chão. Vamos para frente e para trás. Vá observando os limites do seu equilíbrio. Lateralize também de um lado para o outro. Vá brincando para frente, para um lado, para trás, para o outro, para frente. Tomando cuidado. Você pode chegar no limite do seu equilíbrio.
mas não chegue a cair de fato. E aos poucos vá colocando o seu peso todo no centro novamente. Observe como é estar no centro, neste equilíbrio total. Para que a gente esteja de fato em equilíbrio, é importante que o peso do nosso corpo esteja distribuído por toda a planta do pé, e não apenas atrás ou então na frente. Tem algumas pessoas que deixam o peso para dentro, algumas para fora. Enfim, tente deixar o seu pé bem esparramado no chão, para que o peso possa estar nele inteiro. Isso ajuda muito com o equilíbrio. E daqui vá aos poucos fazendo o movimento do elefantinho. Comece devagar e vá aumentando a amplitude deste movimento, apenas para soltar os membros superiores. Lentamente vá acessando o movimento, parando no meio. E daqui nós já vamos para a Chakrasana, a roda. Começamos subindo o nosso braço direito lateralmente, chegando no meio, mais ou menos na altura do ombro, palma da mão se volta para cima e seguindo, subindo, até chegar lá ao lado da orelha. Estendemos ainda mais o braço, como quem quer alcançar o teto, e começamos a lateralizar. Vá até o seu limite confortável. E sinta toda a lateral direita do seu corpo se alongando. Tente respirar nessa área. Retorne para o centro. Sinta o seu corpo aí agora. Veja o que ele tem para te dizer depois de ter lateralizado apenas um lado. E então, seguimos para o outro lado, subindo lateralmente o braço esquerdo, levando a palma da mão para cima. Assim que chegar lá, ao lado da cabeça, o braço tenta alcançar lá o teto, sentindo todo do corpo aberto, respirando nessa lateral, mantendo-se no seu limite confortável. Retorne devagar para o centro e veja o que o seu corpo tem a dizer agora. Nós vamos partir para uma postura de equilíbrio. Então, caso você precise, pode se apoiar na parede ou então usar uma cadeira. Vamos para a palmeira, Talasana ou Tadasana, vai depender aí da sua tradição. Começando, levando o peso do nosso corpo para a ponta dos pés e tirando os calcanhares do chão. Assim que tirarmos os calcanhares do chão, subirmos ambos os braços paralelamente e focamos o nosso olhar em um ponto imóvel à nossa frente. Permaneça aí. Se está muito fácil, você pode talvez fechar os olhos. Retorne devagar. Sinta.
Quando nós fechamos os olhos em uma postura de equilíbrio, isso dificulta, assim, potencialmente o nosso equilíbrio. Mas é interessante testar. É importante que a gente tenha essa capacidade também de fechar os olhos durante uma postura de equilíbrio. Aos poucos, vá testando isso. Hoje nós vamos fazer uma outra postura de equilíbrio, eu vou até ficar de lado para mostrar para vocês, que é Shiva Nataraja, Shiva dançarino. Vamos por partes, vamos aos poucos, para eu ir entendendo como vocês estão. Nessa postura a gente vai se equilibrar em apenas uma das pernas. Então vamos começar nos equilibrando na perna esquerda. Isso é todo aquele truque, né, do equilíbrio, a gente coloca o nosso pezinho um pouco para fora, abrimos bem os dedos, seguramos bem o chão e vamos soltando a perna direita aos poucos. Quando for possível, você dobra a sua perna, trazendo o pé direito próximo ao glúteo. Não precisa segurar se não for possível, mas se for, segure. Pode estender o seu braço à frente, unir a ponta do dedão com a ponta do indicador. Se tá difícil, volta. Para no meio, respira. Foca no ponto. E retorna. Se a mão está atrapalhando, não faça a mão. Use a mão para se equilibrar de alguma forma. Em breve, a nossa ideia será ir à frente. Mas por enquanto, não. Vamos fazer com a outra perna agora. Vamos nos apoiar sobre a perna direita. Aos poucos, vá liberando a perna esquerda do chão, foque em um ponto imóvel e veja se é possível segurar o pé próximo ao glúteo. Leve a mão lá na frente. Ótimo, permanece aqui. Esse já é um equilíbrio complexo. Se você tem familiaridade, você leva o seu pé lá para trás. O importante é que é o pé que vai para trás, não é o peito que vai para frente. O peito ir para frente é uma consequência. E retornamos. Percebe o seu corpo depois desse equilíbrio complexo, um equilíbrio bem difícil. Shiva Nataraja é um passo da dança de Shiva. Não é que ele fica assim o tempo inteiro. Ele dança e existe um momento que é mimetizado nessa postura. Daqui, nós vamos para a nossa grande extensão de posteriores, que é o Tanasana. As mãos lá no quadril e nós vamos começar flexionando o quadril. Até o limite, quando chegarmos no limite, flexionamos costas. Pode flexionar também os joelhos e leve cabeça e mãos em direção ao chão. Não se preocupe caso você não alcance o chão, mas saiba que aqui é mais importante que você esteja se alongando do que mantendo os joelhos estendidos, tá? A flexão dos joelhos é bem-vinda. E vamos sentando no chão. Flexione os seus joelhos até que você esteja sentado.
Aqui, sentado, podemos cruzar as pernas, sentir um pouquinho como estamos. Então, faremos Yoga Mudra. Se você preferir, pode ficar em lótus. O importante é que, da sua postura sentada, você leve a sua testa em direção ao chão. Paramos sempre no seu limite confortável. Retornamos devagar, como quem desenrola a coluna, cabeça sobe, observe-se. Nós vamos fazer tolata na balança, é um desafio. Ela está cheia de desafios. Então, começamos unindo as nossas mãos e girando pulsos para aquecê-los, porque a gente vai usar agora. Gira para o outro lado. Está sentindo como você está? Como os pulsos serão muito utilizados, eles têm que estar bem. Solte. Ótimo. E vamos preparar as pernas. Então, primeiro começamos com a nossa perna direita. Ela está por cima da outra e nós vamos segurar a perna. Uma mão segura o pé e a outra segura o joelho. Você entende qual é o seu limite? Até onde você chega sem flexionar tronco? Nós queremos só trazer a perna próxima do peito. Chegando no seu limite, balance um pouquinho para soltarmos virilha posterior, coxa. E retornamos. Vamos fazer o mesmo com a outra perna. Segura aonde for o seu limite. E balança. E hoje, como vocês já fizeram Tolasana mais de uma vez, vocês vão escolher se vão fazer a meia postura, onde uma das pernas fica em cima da coxa e a outra fica no chão, e ela permanece no chão, você só tira, né, essa perna que está em cima da coxa, ou se você vai fazer com ambas as pernas. Não precisa fazer em lótus, embora seja mais fácil. Você pode fazer apenas com as pernas cruzadas, tá? Se você for fazer a meia balança, faça de um lado e depois do outro. Se você for fazer ela inteira, faça e permaneça o máximo que conseguir. Lembrando que você pode usar punho, mão ou só essa parte mais próxima dos dedos, fique à vontade. E tire o seu corpo do chão. Pode tentar mais de uma vez. Essa postura é cansativa.
porque ela exige tanto equilíbrio, né, quanto uma força abdominal. Quanto mais você tira o seu corpo do chão, mais você utiliza o seu abdômen. Então, às vezes o truque é tirar menos, né? Flutuar apenas um pouquinho. Fica um pouco mais fácil para a região abdominal. Para mim, é um pouco mais fácil, mais alto, porque eu me equilibro melhor. Mas isso vai depender de cada corpo. E quando você retornar, apenas observe o seu corpo. Depois de uma postura tão exigente como a balança, daqui entraremos em Dandasana no bastão. Então vamos estender ambas as pernas. Você pode deixá-las um pouco separadas ou até mesmo um pouco flexionadas, tá? O mais importante aqui é que você mantenha a sua coluna bem ereta, sem precisar se apoiar lá atrás. Os seus dedos dos pés te olham. Eles estão virados para você. Então, nós vamos estender os nossos braços e buscar os pés. Vá no seu limite. Se necessário, flexione os joelhos, está tudo bem. Quando chegar no seu limite, relaxe coluna e cabeça. Retorne devagar. Agora, pode apoiar os seus braços lá atrás do corpo para relaxar um pouquinho. Solta um pouco esse peso, pode até levar o queixo lá para cima, sem pendurar a cabeça lá atrás. Escute o seu corpo agora. Veja se ele te pede alguma coisa, algum ajuste, algum movimento. E daqui, nós iremos, cada um no seu tempo, ficar de bruços. Então, deitem-se com a barriga virada para o chão. Descanse a sua cabeça, pode descansar nas mãos, ou pode manter os braços ao longo do corpo, fique à vontade. O importante aqui é que você sinta o seu corpo tocando o chão. Nós vamos começar logo de cara com Dhanurasana, já que fizemos tantas flexões de coluna, vamos fazer agora uma extensão. Primeiro, nós colocamos ou testa ou queixo no chão. As pernas estão estendidas. Trazemos o joelho direito flexionado, como quem quer tocar o pé direito no glúteo. Você segura, se for possível, o seu pé direito ou então o tornozelo direito. Repita o mesmo processo com a perna esquerda. E aí você entende se aqui já é o seu limite ou se você vai seguir.
Se você não consegue alcançar o pé, o que importa é a sua intenção de alcançá-lo, tá? Antes de seguir, se você está segurando nos seus pés, puxe-os com força em direção aos glúteos. O braço faz a força aqui. As pernas estão relaxadas. Depois relaxe os braços. E agora quem faz a força são as pernas. E elas querem afastar os pés dos glúteos. E isso faz com que as suas coxas, peito e cabeça saiam do chão. E retorne devagar. Nós vamos descansar no crocodilo. Então, as duas mãos estão unidas ali na frente da sua cabeça, as pernas estão estendidas e unidas. Descanse a sua testa nas mãos. E agora os pés vão para fora. Então, as pernas que estavam estendidas se separam e os pés caem para fora. Nós iremos repetir Dhanurasana ao ar. Então, as pernas voltam a ficar juntinhas e estendidas. Apoiamos o testa ou queixo no chão. Flexionamos perna direita, seguramos o pé direito e fazemos o mesmo com a perna esquerda. Sinta onde está o seu limite. E, com força, puxe os pés na direção dos glúteos, como quem quer de fato tocar os pés nos glúteos. Quem faz a força é o braço, as pernas estão relaxadas. E vamos inverter. Agora relaxamos os braços e as pernas fazem a força, querendo desencostar os pés dos glúteos. O corpo sobe naturalmente. Retornamos ao chão e vamos descansar, só que de barriga para cima agora. Pode manter tanto os joelhos flexionados ou então estendidos. Você que escolhe, veja o que é mais confortável. Perceba o que o seu corpo está dizendo para você agora, depois dessas posturas. Faremos, então, uma leve invertida. Vocês já sabem, se você tem sérios problemas cardiorrespiratórios ou lombares, ou cervicais, ou ficou há pouco tempo, avalie, por favor. Mas essa é uma invertida leve. Nós faremos Setubandha Sarvangasana, meia ponte ou a ponte amarrada. Então, nós estamos com os joelhos flexionados, apontando para cima, plantas dos pés no chão, braços ao longo do corpo, palmas das mãos no chão. Vamos usar quadríceps, então, coxa, tanto posterior, né, quanto a da frente. Vamos usar glúteos
E também nós vamos usar abdômen para que a gente não faça, né, essa hiperextensão da lombar. Bom, ok, Sarvangasana também serve, mas nós estamos em Setubandha Sarvangasana, na meia ponte. Sarvangasana também serve, tudo bem. E ficamos aqui por alguns instantes. É muito importante que a gente use o abdômen. Muito, muito, muito importante. E retornamos devagar, vértebra por vértebra, no chão. Os joelhos permanecem posicionados. E vamos trazer um conforto para a lombar, fazendo Pavanamuktasana. Primeiro trazemos ambas as pernas flexionadas, próximas ao tronco, abraçando elas pela frente e puxando-as com um certo vigor. Sinta a sua coluna, tocando o chão. Perceba como a lombar agora encosta mais no chão. E para completar a postura, nós vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre levando o queixo no peito. Voltamos a cabeça ao chão e depois as pernas, já podendo estendê-las, porque nós vamos entrar agora em Shavasana para o nosso relaxamento. Então, estendemos as pernas, separamos ela um pouco, os pés caem para fora, braços ao longo do corpo, abrimos um espacinho nas axilas, as palmas das mãos estão voltadas para cima. Feche seus olhos. Perceba se é possível relaxar nessa postura. Se não, você pode fazer as adaptações necessárias, né, usando almofadas, cobertores, enfim, ou até mudar a sua postura, fazer uma outra postura. E nós vamos começar apenas observando o nosso corpo agora, sentindo como ele está, entendendo se houve alguma mudança desde o começo da aula, percebendo como estão os grupos musculares, como estão tendões, articulações, vá se avaliando por completo. Também olhando para a parte mais interna do seu corpo. Como está a sua respiração? Como estão os batimentos? Vá percebendo. E aos poucos você vai permitir que o seu corpo se entregue
cada vez mais ao chão, começando lá pelos dedos dos pés, pés, tornozelo, panturrilhas e joelho, as coxas, virilhas e glúteos. E você permite que o relaxamento suba pelo abdômen, pelo lombar, alcançando as primeiras costelas, caixa torácica, parte alta das costas, clavículas, escápulas e até ombros. Você permite que o relaxamento desça pelos braços, as pelos cotovelos, alcance antebraços, pulsos, mãos e dedos das mãos. E ele ainda sobe pelo seu pescoço, passando pela garganta e pela cervical, até chegar à sua cabeça que pesa no chão. E você pode relaxar o couro cabeludo, a testa fica lisa, as sobrancelhas querem escorregar até as têmporas, as pálpebras se fecham com tranquilidade, com suavidade. Você destrava o maxilar, soltando os dentes, a língua relaxa, os lábios se entreabrem, formando uma máscara negra, e você entrega todo o seu corpo ao chão. Agora você não precisa controlar mais nada. Deixe que a sua mente circule por este corpo.
E aos poucos, vá adotando respiração mais longas e profundas. Comece a movimentar o corpo devagar, entendendo quais são os movimentos que ele quer fazer. E vá se colocando sentado, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Nós vamos fazer hoje Nadi Shuddhi Pranayama, que é a respiração das narinas alternadas. Vocês já conhecem, já fizemos algumas vezes. Eu vou explicar e aí depois cada um vai fazer o ciclo no seu tempo. Nós vamos utilizar o polegar e aí o anelar e o mínimo. Esses dois outros dedos você pode ou abaixar ou colocar eles aqui entre as sobrancelhas. Usando a mão direita sempre, lembra que eu já expliquei isso para vocês. E aí o polegar vai tampar a narina direita e você sempre vai começar inspirando pela esquerda. Inspirou? Feche as duas, faça a pausa respiratória e aí expire pela direita. Expirou, inspire pela direita, pausa respiratória, expira pela esquerda. Este é um ciclo completo, tá bom? Então, daqui vocês vão fazer 5 ciclos completos, cada um no seu tempo, lembrando sempre dos tempos, né, de inspiração e expiração, mas eu vou deixar eles por conta de vocês, porque a gente já está fazendo uma movimentação complexa, tá bom? Então, podemos começar agora os ciclos completos. 5.
Quando terminar os seus 5 ciclos, pode fechar os olhos. Comece a se concentrar apenas na sua respiração agora livre. E nós faremos uma meditação focada apenas na nossa respiração. Caso você se perca, retorne gentilmente. Agora falei de então caso você possa estar aí, um pouco mais. Aproveite esse estado meditativo. Caso não, depois você volta. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham aproveitado e aprendido e gostado. Amanhã estarei de volta. Ótima semana para todos. Tchau, tchau.